Você sabia que aqui no coração do Meier existe um lugar, um espaço para as pessoas se batizarem nas águas? É o batistério público daqui do Meier, aqui na zona norte do Rio. No meio de uma verdadeira selva urbana, cercada pelo vai e vem frenético dos carros, o barulho do comércio local, a correria de um hospital público e a dura realidade de vários moradores de rua que aqui buscam um abrigo, uma praça se destaca no coração da zona norte do Rio de Janeiro. Uma curiosidade fascinante que quase ninguém imagina ou sabe. Você que é fora do Brasil ou que você que é do interior do Brasil não conhece. O verdadeiro oásis, a história da fé no meio do caos do dia a dia. Para começarmos a entender essa jornada, vale a pena lembrar que a própria Bíblia diz ali em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para todos os cristãos, o batismo das águas é um dos momentos mais importantes da vida da fé de um cristão. Ele funciona como uma declaração pública de fé, é o sepultamento de uma velha vida e o nascimento de uma nova história com Deus. O batismo, portanto, é um símbolo de limpeza, um recomeço e a obediência daquilo que Jesus deixou como exemplo. E é com esse espírito que nós entramos aqui no famoso Jardim do Meier. O grande objetivo da época era criar um pulmão verde para os moradores, um lugar de sobrevivência, um lugar de convivência e de lazer. E olha que o jardim é um verdadeiro charme. Ele guarda uma riqueza de flora com suas árvores centenárias. Aqui é lindo. Palmeiras imperiais e que se destacam no céu e os canteiros que fazem um respiro no meio do concreto da cidade. Caminhando mais um pouco pelo jardim, a gente dá de cara com o seu famoso coreto. Uma estrutura linda de ferro forjado, que remete à Belle Époque carioca e que foi tombada pelo patrimônio histórico, sim. Mas, além da beleza arquitetônica, este coreto é um marco sagrado para a história da igreja evangélica. Foi bem ali, debaixo daquele teto, que o bispo canadense Walter McAllister começou as primeiras reuniões da hoje Igreja de Nova Vida. E ali no tempo dessa praça não para por aí. Anos mais tarde, o coreto também serviu de ponto de partida para pregações do bispo Edir Macedo. Sim, ali, o bispo Macedo da Igreja Universal ficou as primeiras sementes da igreja conhecida como a Igreja do Reino de Deus. É importante pensar que essa Praça do Meier é o berço de duas correntes importantes evangélicas no Brasil e que fizeram do rádio e da TV um dos seus canais de comunicação. O próprio ramo da Igreja Universal nasceram outras denominações que se espalharam pelo Brasil. Por cada canto do Brasil, hoje você conhece a Igreja Internacional da Graça de Deus. Você goste ou não do estilo ou das polêmicas que cercam algumas dessas instituições ao longo dos anos, é inegável o impacto social, o impacto cultural e o crescimento pleno de todas elas alcançaram no país a partir desse pequeno pedacinho aqui no chão do Meier. E foi justamente para honrar toda esta bagagem histórica evangélica da zona norte do Rio de Janeiro e para atender o público desta região que o poder público decidiu inovar e inaugurar o batismo público do Meier. Olha só que interessante. A estrutura física é muito interessante. Ela conta com uma piscina azulejada, própria para imersão, cercada com uma grade de proteção e detalhes decorativos que buscam dar um ar de solenidade ao espaço. Ele foi planejado para que pequenos ministérios, pequenas igrejas, não importa qual, possam utilizar o tanque batismal. Sim, algumas não têm tanque batismal próprio. Então, os templos podem vir aqui, as igrejas podem vir aqui de forma gratuita, nenhum custo. Para que a igreja, claro, possa utilizar o batistério público, existem algumas regras básicas. Regras de convivência urbana, não é? O espaço precisa ser agendado previamente, junto à administração local daqui do bairro do Meier, para que haja controle de horários e não haja conflitos em uso de diferentes denominações. Além disso, entre as normas, exige-se que os organizadores cuidem da limpeza antes e depois do uso. E, obviamente, controlem o som, o volume do som, para não perturbar os frequentadores do parque, é claro, e zelem pela economia e descarte correto de água utilizada. Entretanto, quem passa por lá hoje percebe um cenário triste. O batistério, que deveria ser um ponto vibrante de celebração, aparentemente está silenciado com claros sinais de abandono. A falta de manutenção constante, a água muitas vezes não está nas condições ideais
para o batismo do povo. Isso dá uma impressão que o poder público esqueceu da promessa daquele espaço. Embora algumas igrejas ainda resistam e fazem uso heróico deste local, quando conseguem, as realizações de batismo aqui são cada vez mais raras por conta deste descaso. O local pede socorro e uma atenção de verdade para voltar a brilhar, como no dia da sua inauguração. Então, se você não conhece aqui o Jardim do Meia, se você não conhece o batistério público, vem aqui conhecer. Fica perto da estação de trem do Meia. E eu acho que é uma visita super interessante para que você possa conhecer as histórias de muitas denominações que surgiram aqui nesse bairro, nesse espaço. Eu sou Alexandre Passo. Até o próximo vídeo. Tchau.